Boa noite, irmãos. É motivo de alegria de estarmos aqui. Quero saudar os irmãos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para realizar esse culto da UBH, aqui no Templo Central, na Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea. E quero dar início a esse culto, pedindo aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos 25, do capítulo 1 ao 7. Livro de Salmo, capítulo 25, versículo do 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém envergonhado ou envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhece os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Que a palavra de Deus aplique em vosso coração. Dando continuidade, vamos chamar o irmão Elias para levar o louvor neste momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É motivo de alegria estarmos reunidos nesta noite e podermos cultuar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é um Deus soberano, um Deus digno de honra, de glória e de adoração. E assim eu quero convidar a você a louvar ao Senhor e adorar a Ele na beleza da sua santidade. Este cântico diz: Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre os céus. Aleluia. Soberano, Senhor, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Nosso Deus é um Deus tremendo. Este louvor ele diz: Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Aleluia, Senhor.
enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. A terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso é contemplar, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. É sempre bom estar louvando ao Senhor. E dando continuidade a este culto, eu quero trazer os avisos. Este culto, a União Batista de Homens, é realizado 2 vezes a cada mês presencial, sendo na segunda e na quarta, aqui no Templo Central. E as demais são realizadas na página da igreja, do YouTube. E você que está nos acompanhando, desde já, a gente já deixa o nosso convite, que você possa se fazer presente para ouvir da palavra de Deus. E vamos convidar nosso irmão Elivaldo para fazer a leitura da palavra de Deus. Que a paz de Jesus esteve sempre conosco, né? A cada dia. E vamos ler aqui o Salmo 112, né? Dos versículos de 1 ao 2, do 3 ao 4 e do 8 ao 9, né? Que diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Na sua casa há prosperidade, riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas, e ele é benigno, misericordioso e justo. Versículo 8. O seu coração bem firmado não teme a ser cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribuir e dar aos pobres a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder exaltará em glória. Que a palavra de Deus fique guardada em nossos corações. Obrigado pela oportunidade. Louvado seja Deus. Iremos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico ao nosso Deus que é único e digno de ser adorado. Amém?
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cante ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Muito bem, irmãos, neste momento vamos fazer uma oração e logo após essa oração vamos chamar o irmão Lindomar, onde vai levar a mensagem da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos Te agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Seja com nós aqui, os irmãos do louvor, ao irmão que levou a leitura da Tua palavra e um irmão que vai trazer a Tua mensagem, Senhor. Nos abençoa e nos dê proteção e que nós possamos fazer Teu trabalho, Pai, a Ti de coração. Em nome de Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Nesse momento eu gostaria de saudar a amada igreja, os amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É motivo de alegria para nós estarmos em mais uma quarta-feira reunidos com os irmãos para juntos estudarmos mais da sua santa palavra, louvar o seu santo nome. Então que Deus possa mesmo estar abençoando a você que está acompanhando através do YouTube, que Deus possa mesmo ser com a vida de cada um dos amados que estão conosco, cultuando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria, nesta noite, de fazer uma leitura da palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 17. Do versículo 8 ao versículo 15. Êxodo, capítulo 17,
iniciando do versículo 8 ao verso 15. Diz assim a santa palavra de Deus em Êxodo capítulo 17, iniciando do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Verso 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Que Deus abençoe a sua leitura aos nossos corações. Irmãos queridos, nós podemos aqui comparar a igreja de hoje com o povo de Deus que caminhava no deserto. Tudo era motivo de reclamação, falta de água, comida, inimigos, cansaço, e etc., assim como nós podemos ver nesse texto. Não podemos pensar que somos servidos por Deus, e sim que nós servimos a Ele, que é o maior. Eu quero contar uma ilustração para a compreensão melhor dos irmãos no nosso devocional. Uma ilustração que fala de 6 cegos. Eles foram convidados, esses 6 cegos, para conhecer um elefante, né? Você pode dizer, mas conhecer como que eles eram cegos, né? Tocando, pegando no elefante. E o primeiro, um deles, abraçou a pata do animal e disse: um elefante, ele é como uma árvore. O outro cego, ele tocou na orelha do elefante e declarou que o animal era semelhante a uma folha de couve. O outro, por sua vez, ele pegou no rabo do elefante e ele declarou que era um chicote. O que tocou as presas concluiu que o elefante era uma espada. E, enfim, o que tocou e encostou
na barriga do elefante, alegou que o elefante era como uma rocha. Então, todos aqui, os 6 cegos, eles tocaram o animal, né? Mas nenhum conhecia de fato o elefante todo. Todos tocaram em parte diferente do elefante. Então, da mesma forma, nós vemos pessoas que às vezes têm uma visão limitada da obra de Deus. Essa é que é a realidade dessa ilustração. Então, eu faço aqui uma pergunta para nós. Como tenho servido a Deus? Aqui, essa passagem, a gente pode dar como tema serviço cristão, né? E nós vamos falar aqui nesse texto de 3 tipos de servo de Deus, baseado no versículo 8 ao verso 15. 3 tipos de servos de Deus. Então, nós podemos ver aqui o serviço cristão. Então, como tenho servido a Deus? É uma pergunta que eu faço para mim, né? Você pode fazer para você. Como eu tenho servido a Deus? Então, nós encontramos nesse texto, como eu falei antes, 3 tipos de servos de Deus. E o primeiro aqui, certamente, é Moisés. Moisés, iniciativa e intercessão. O versículo 9 diz assim, ó: com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Então veja aqui, o primeiro tipo de servo de Deus aqui é Moisés. A iniciativa é de Moisés. A intercessão é de Moisés aqui. Então, Moisés, ele tomou a iniciativa assim que viu a necessidade. Necessidade ali do povo de Deus. Então, o que Moisés fez? Chamou a Josué para defender o povo. E foi para o monte, como nós lemos aqui, interceder. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro. Foi para o monte orar, interceder pela vida do povo e também por Josué, que estava na liderança ali do povo. Então, ele viu que era preciso de gente para lutar e para orar. Então, este ministério é tão importante que quando Moisés levantava a mão abençoando o povo de Deus, como diz lá no versículo 11, prosperava. Né? Olha o versículo 11, diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, prosperava. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Então, esse ministério é tão importante, o de intercessão, o de oração, de orar, de lutar, que aqui nós podemos ver. O povo de Deus, ele prosperava quando Moisés abençoava ali, levantava a mão, o povo era abençoado, prosperava. E quando baixava, o povo perdia. Né? Interessante esse versículo. Então, Moisés, ele é o primeiro tipo de servo de Deus aqui. Então,
ao vermos o problema na igreja, nós precisamos agir, né? Rápido, como Moisés fez. Ele viu que precisava e ele agiu imediatamente. Assim, irmãos, nós também devemos ser como Moisés, esse primeiro servo de Deus aqui, né? Agir rápido na igreja e nunca reclamar, mas abençoar sempre. Veja que no início aqui desse texto nós podemos ver na decorrência que o povo ele reclamava de tudo. E muitas vezes é o que acontece nas igrejas de hoje. Reclamação, críticas, reclamações, disso e daquilo. Mas o irmão não vai lá, né? Não vai, mete a mão na obra para ajudar. Se está vendo, vamos lá. Vamos unir as forças. E foi o que Moisés aqui, ele fez. Chamou Josué. E aqui para quê? Para lutar, para orar, para agir no que o povo estava pecando, estava errando. Mas Moisés, ele se cansava, né? A gente pode ver aqui no versículo 11 que Moisés ele se cansava. E precisava de ajuda para quê? Para continuar de mãos erguidas. Isso mostra que quem está à frente também se cansa e precisa de apoio, né? Precisa de apoio. É o que diz aqui o versículo 11. Né? Então, ele precisava de alguém para ajudar a ficar com braços erguidos para o povo não perecer tanto. Então, estava na frente, mas precisava de apoio. Assim também, nós precisamos ajudar quem está na frente dos trabalhos da igreja. Dar as mãos para servir a Deus. Não só reclamando, mas orando. Já que não vai à frente, ora, intercede. Que Deus possa dar sabedoria para quem está na frente, para que Deus possa dar força para quem está na frente, para continuar o trabalho, a obra é de Deus. É? Então Deus, Ele nos chama para tomar iniciativa e abençoar, irmãos. E este é o nosso papel, fazer que nem Moisés, ter iniciativa na obra de Deus, interceder na obra de Deus. Nós podemos ver aqui este primeiro tipo de servo, Moisés, servo de Deus. O segundo tipo de servo de Deus que encontramos no texto, o versículo 12, a parte B, diz assim: e se ele nela se assentou, Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos. Mais um tipo de servo de Deus, Arão e Ur. Ajuda e são companheiros. Companheirismo é o que muitas vezes nós temos que ser dentro da igreja. Dentro da igreja. Prestar ajuda e ser companheiro, ser irmãos para levar a obra de Deus. Então, junto com Moisés estava Arão e Ur, né? Eles viram que Moisés estava cansado e providenciaram aqui, como diz o texto,
uma pedra para ele se sentar, e também ficaram segurando as mãos de Moisés para o ajudar, como diz aqui o texto, a abençoar o povo até o anoitecer. Então a pedra aqui, nesse texto, simboliza Jesus. Jesus é a pedra angular. Moisés, ele precisava de um apoio para se firmar. E Jesus é a nossa rocha, como diz a palavra de Deus. É a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Então aqui simbolizava essa pedra, Jesus. A nossa rocha e a nossa fortaleza, como nós lemos na palavra de Deus. Então muitos, ao invés de ajudar o irmão e se firmar, o irmão se firme na rocha, fica jogando a pedra, né? Fica jogando a pedra e assim até pesando o braço. O contrário de que Arão e Hur fizeram aqui. Colocaram uma pedra para que Moisés ficasse sentado, não se cansasse. E um ficou de um lado do braço e o outro do outro braço, dando apoio a Moisés, que estava na frente do trabalho, ali do povo. Então, irmãos, por isso que eu falei, muitas igrejas hoje têm esse papel aqui do povo no deserto. Só murmuração, só reclamação, só crítica, mas iniciativa para ajudar na obra, nada. Intercessão para a obra, nada. Ajuda, nada. Companheirismo, nada. Ah, o pastor está aí, ele que faça aí, ele que leve, é com ele mesmo, ele que está na frente aí. Ah, o irmão Elias está na frente dos homens, vou deixar ele aí sozinho, não vou aparecer hoje no louvor, não vou aparecer assim, não vou nisso, vou deixar os irmãos lá, estão lá na frente, vou deixar. Muitas vezes nós encontramos pessoas na igreja dessa forma. Mas veja que exemplo aqui desses tipos de servo de Deus. Arão e Hur ajuda a Moisés. Irmãos, quem está à frente precisa de ajuda. Quem está na frente de algo, do trabalho do Senhor, precisa de ajuda. E Arão e Hur, eles foram um apoio, como nós lemos aqui, para Moisés, para ajudar. Então, Deus nos chama para estar ao lado dos irmãos, ajudando e abençoando. Não reclamando, não deixando de congregar, não deixando de fazer a obra, mas Deus, ele nos chama para estar ao lado dos irmãos, mãos dadas, ajudando e abençoando, como fizeram aqui Arão e Hur. O nosso terceiro e último tipo de servo, Josué. Obediência e coragem. Olha o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Então, Josué, obediência e coragem. Ele fez como Moisés
lhe disseram. Como Moisés falou para ele. Ele fez da mesma forma. Ele foi obediente para ajudar a obra. E não só obediente, também como teve coragem. Josué era um homem, um jovem, aproximadamente de 40 anos. Então ele não questionou Moisés. Nós não lemos isso aqui, dentro desse texto. Arão e Ur ficaram só orando. Veja bem, ficaram só orando. Mas obedeceu e partiu para a luta, com a confiança de que alguém estava orando por ele. Então Josué ele sabia que eles estavam lá orando por ele. Muitas vezes nós não temos como ir, mas nós temos como orar, pedindo a Deus, né? Pelo irmão que está na frente, pelo trabalho, por isso e por aquilo. Então Josué ele foi corajoso, irmãos. Ele enfrentou, diz aqui a palavra de Deus, o problema. E Josué, ele enfrentou e venceu, né? Mas com a ajuda dos irmãos. Importante frisar isso. Com a ajuda dos irmãos. Então, às vezes, o sucesso da obra não é devido a quem está na frente, mas àqueles que estão abençoando e apoiando a obra de Deus. Então, por isso, a vitória não era só de Josué, mas de todos que estavam unidos ali, orando, ajudando o povo. E aqui nós podemos ver o versículo 14 e o 15 que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Então o Senhor mandou aqui, conforme o versículo 14 e 15, mandou que Moisés escrever aquela vitória. E nós também podemos escrever que, se na igreja cada um fizer uma parte, todos seremos vitoriosos. Assim como mostra aqui. Moisés ele edificou um altar e chamou o Senhor é a nossa bandeira. Foram vitoriosos. Este foi um ato de louvor ao Senhor, que é a nossa esperança e símbolo de vitória. Como diz a palavra de Deus, o Senhor é a nossa bandeira. Qual o chamado de Deus para você? No início eu fiz uma pergunta: como tenho servido a Deus? Né? E agora, finalizando, eu faço essa pergunta: qual o chamado de Deus para você? O que você está fazendo com suas mãos para a obra de Deus? Outra pergunta, né? Então, irmãos, é pedir assim, que todos de pé, né, levante as mãos o mais alto que puderem, né? Aqueles que não aguentar, deve ser ajudado, como
Arão e Hur fizeram com Moisés. Um com as mãos lutava, outro com as mãos abençoava, e outros com as mãos ajudavam. E a função de uma não era mais importante do que a da outra. Então você, irmãos, nós fomos chamados para estar à frente da batalha como Josué, para abençoar e liderar como Moisés foi chamado para ajudar, como Arão e Hur, que estavam prontos a ajudar e ser companheiro. E é assim que nós devemos ser na obra de Deus. Não reclamar, não murmurar, mas orar, interceder, ajudar, ter iniciativa nos trabalhos de Deus. Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus mais uma vez, agradecemos a oportunidade, agradecemos aos irmãos, que Deus possa abençoar. Oremos. Querido Deus e amado Pai, na beleza de Tua santidade, Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, que é viva e eficaz às nossas vidas. Te agradecemos pela vida de cada um dos amados irmãos, pela obra, Senhor, que Deus tem até aqui sustentado, Senhor, na Tua igreja. Que possa abençoar cada liderança dos trabalhos desta igreja, ó Pai, dando sabedoria para que possamos a cada dia fazer a Tua obra com temor, ordem e decência. Seja conosco, Tu possa estar nos abençoando, levando para os nossos lares, Senhor, nas Tuas santas e poderosas mãos. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.